Sim, a Microsoft acabou de indicar uma grande melhoria e realizar isso no Copilot. Eu vou mostrar o que mudou, como é que está melhor, está rodando 2 vezes mais rápido, essa é indicação da Microsoft, tá? E também a gente mudou o conceito, agora a gente está falando de Work IQ. O que é isso, como é que funciona, como é que a gente vai trabalhar melhor e como ele é superior a trabalhar com GPT, trabalhar com cloud. Ele tem uma camada superior e cada vez mais vem se destacando em relação a isso. E eu vou mostrar como isso realmente é útil e como é que essas novas funcionalidades mudam o jeito de trabalhar para melhor, tá ok? Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse em melhorar seu trabalho no dia a dia, esse canal é exatamente para vocês. Para aumentar a produtividade, seja ela Copilot, seja ela com gerenciamento de projetos, que a gente atua e tem uma ferramenta para isso, com Planner, com Project, tudo. Então é isso que a gente foca. Então se inscreve no canal, dá o like, que é super importante para a gente, tá ok? Então assim, a Microsoft lançou essa ferramenta bem interessante, essa melhoria da ferramenta do Copilot, onde a principal mudança é a parte de visibilidade, o jeito que ela vai trabalhar com o dado, tá? Então, ao invés de ele estar ali em trabalho e trabalhar na web, agora virou IQ de trabalho ou Work IQ. O que é legal disso é o seguinte, é que agora ele traz, eu senti isso nos últimos 2 dias, que foi quando a Microsoft lançou, ela lançou 2 dias atrás, tá? Então, dia 28 de maio ela lançou isso. E o que acontece? Ela lançou apenas para quem está com o programa Frontier, tá? Então, lá para junho, ela começa a lançar para todo mundo e julho vai lançar, finaliza tudo. Então, se não está aparecendo aí, ainda é por causa disso, com o tempo acaba aparecendo. O que é interessante desse IQ de trabalho é o seguinte, é que você consegue ter acesso às informações de arquivos do SharePoint, toda a documentação sua, a parte de e-mail tem acesso, a parte de no Teams, todas as suas reuniões no Teams, as conversas que estão tendo lá no Teams, e tudo quanto é tipo de documento que você tem acesso, que faz parte do Office 365, ele consegue também acessar. Claro que você tem que posicionar um pouco ali, né? Como se fosse uma pessoa, você indica mais ou menos para onde vai e ele vai conseguindo atuar. Por exemplo, eu tenho o costume de fazer o seguinte, quando eu estou escrevendo lá, eu sei que tem e-mails anteriores, tem uma documentação específica que é relevante para responder aquilo lá, eu referencio, falo assim, olha, tem um documento X que está numa pasta X, como se fosse uma pessoa, eu falo para ele. E daí vai lá, acessa, e daí você consegue trabalhar com isso. Meu prompt é bem longo normalmente, às vezes eu copio o e-mail, mas atualmente nem isso precisa. Se eu colocar um pouquinho de contexto, ele consegue trazer uma informação muito rica aqui. E outra coisa, ele também entende todo o chat anterior e traz para o presente. Então ele começa a entender isso. E com essa mudança aqui, com esse foco bem em IQ de trabalho. E ele não vai, como eu tenho um grande acesso, eu sou o diretor da empresa, ele vai conseguir acessar quase todo tipo de dado. Mas se eu não tiver acesso a um dado, ele não vai pegar e atuar em cima disso. Então esse IQ permite isso. É uma cópia do meu acesso, então não corre o risco de ter vazamento de informação. Tá? Mesma coisa, se uma pessoa tem um menor acesso, ela vai só acessar aqueles documentos que ele tem acesso para responder. Tá? Então, um pouco disso, eu posso clicar aqui e daí ele só vira web, ele não tem acesso nas informações da empresa. Se eu deixar clicado, ele vai acessar se ele achar que é interessante. Um outro ponto bem importante é que eu tenho o costume de usar sempre o Opus, tá? Está trazendo uma resposta muito boa, muito interessante. Daí eu vou mostrar algumas funcionalidades em relação a isso. Eu peguei e já gerei um prompt falando exatamente disso, das melhorias que teve ali no Pilot, tudo, e vou clicar aqui para estar como exemplo e conseguir mostrar o que teve essas melhorias, tá? Tá com o símbolo aqui das informações, ele vai informando o que está acontecendo aqui. Também achei interessante isso. Às vezes eu estou quero saber se ele está seguindo o caminho certo, eu dou uma olhada por aqui. Mas ele acaba respondendo para a gente poder trabalhar nisso. Outra coisa é que esse menu mudou um pouco, ele foi para baixo, e com isso ele começa em cima, conforme vai escrevendo, ele desce para baixo, e se eu escrevo alguma coisa, ele vai aumentando, tá? Então ele está mais dinâmico, está mais prático. Eu também consigo vir aqui e colocar negrito, dar destaque em alguma coisa, colocar bullets,
Então ele também vai fazer esse destaque quando eu estou fazendo esse processo aqui, tá? Então seleciono aqui, crio bullets, então aqui acabou criando com um só, mas eu posso vir aqui selecionar o texto e editando ele até chegar onde eu quero, tá? Então é bem para isso. Bom, então teve essa atualização dia 28 de maio, tá? Esse Work IQ, acho que foi uma das principais mudanças. Ele se tornou mais rápido também, ele está 2 vezes mais rápido. Essa indicação é para itens mais complexos, 10% mais rápido. Essa interface que ela pega e agora consegue se adaptar a toda a informação, ela está bem igual em todas as ferramentas, no Word, no Excel, tudo, então ficou interessante também, tá? Ele tem cada vez mais o conceito de ser um orquestrador, o Copilot. Ele vai assumir e vai se deixar no automático, hora ele vai pegar o Opus, hora ele vai pegar outro, e mesmo indicando o Opus aqui, ele vai conseguir fazer essa orquestração. Se tem alguma informação que o Opus não consegue ler, de Word, de Excel, alguma coisa, ele vai pegar outro agente para fazer isso e depois devolver. Então são agentes menores que conseguem devolver com uma tarefa mais complexa para ser realizada, tá? Então tem bem isso, esses pontos de melhoria mesmo. Outro ponto que eu gostei muito é que em alguns lugares mudou. Por exemplo, aqui, para você pegar e exportar para o Word, eu gostei bastante do jeito que ficou. Você clica aqui e clica em exportar para o Word. O que acontece? Toda essa informação ele vai gerar no Word, vai clicar aqui, eu gosto de trabalhar muito no Word. E daí ter essa informação aqui. Posso clicar para abrir exatamente na versão desktop, trabalhar com ela aqui, vendo tudo, lendo, eu gosto de ler revisão, eu coloco para leitura automática, então eu consigo ler muito rápido a informação e prestar mais atenção. Então, é uma particularidade minha, mas acho que é bem interessante essa funcionalidade aqui de leitura, ela funciona muito bem, a gente consegue colocar a velocidade que cada um se adapta, tudo, eu clico aqui. O meu é bem rápido, eu deixo aqui, tá? Mas cada um fica no ponto que consegue ouvir e absorver bem. Voltando aqui na parte do Copilot, a gente tem outras funcionalidades aqui disponíveis, tá? Então eu consigo vir clicar aqui e trabalhar com as informações aqui, carregando o documento. Outra dica, carregue imagens, às vezes você dá um Ctrl+C, Ctrl+V do e-mail, ele não vai à imagem. Então, quer dizer, se você pegar e carregar a imagem, o contexto fica muito melhor. Quando você tira uma dúvida, quando você mostra uma tela para uma pessoa, é muito mais fácil dela resolver. Então, se você manda uma tela também para cá, facilita na resolução de tudo isso, tá? Um outro item que mudou foi a barrinha daqui de cima, alguns itens sumiu daqui, então foi para cá, por exemplo, o Opal estava aqui, tá? O Opal é uma máquina, tá no Frontier isso, é uma máquina virtual, uma máquina mesmo, como se fosse um Windows, que você vai pedindo as coisas para ele vai executando mexendo com o mouse. Instala uma tal ferramenta, agora começa a mexer nela. Então ela é bem como se fosse um trabalhador operando aquilo lá. Funciona bem interessante, a gente está trabalhando com isso. Assim que a gente tiver um prático, eu vou estar mostrando ao palco o que tem de novidade aqui, o que é interessante dessa ferramenta nova da Microsoft também de IA. Um outro item bem interessante que a gente tem é a parte agora não precisamos mais do cowork para ter esses agentes, tudo que executam de tempo em tempo. Eu posso clicar aqui, ele pegou o prompt anterior meu, falou assim, olha, você quer que toda vez execute esse prompt? Então ele vai pegar e executar uma vez por dia, ou aqui se eu colocar só dia de semana, tudo ele executa esse prompt e gera o relatório baseado nisso. Tá? Eu posso definir, a gente vai disparar e-mail, fazer isso mais complexo diante disso, receber um e-mail quando tiver terminado. Então você vai receber um e-mail a respeito disso, então ele vai criar essas estruturas, né? Deixa eu só criar aqui. Criar essa estrutura. E daí ele vai guardar tudo isso, esses prompts que você tem de disparo automático. Ele está criando aqui. Assim que ele terminar, ele vai começar a disparar todo dia. Eu coloquei só de segunda a sexta. Poderia ser lá, olha meus e-mails e veja, faça um resumo. Ou alguma outra coisa que você queira que faça todo dia. Eu quero que pegue minha agenda, verifique o que é mais prioritário e o que eu tenho que me preparar para a agenda daquele dia. Então ele vai preparar isso e vai te mandar um relatório
principais reuniões e o que você tem que se preparar para não ser pego desprevenido na reunião, tá bom? Se tem alguma pendência sua, tudo. Você pode fazer isso para o dia anterior, né? Então, no dia anterior ele faz isso, então para você conseguir trabalhar antes para a reunião do dia seguinte ou da semana seguinte, tá? Então, um pouco disso. Tá ativa, posso pegar, excluir tudo aqui, mas é bem o que tem lá no Cowork também, que a gente tem um outro vídeo falando sobre isso, tá? Então, um pouco disso. Outra coisa que mudou, se você entrar aqui, é a parte de conseguir trabalhar com prompts, tá? Então ele tem, tá dando erro, tá? Mas ele poderia, eu posso salvar prompts e automaticamente você vir aqui conseguir. A ideia principal é você conseguir salvar seus prompts principais. Você consegue clicar nesse prompt e ele aparecer, mas são prompts seus. E você tem como compartilhar esse prompt. Tem share, daí você compartilha com outras pessoas. Então, mais de uma pessoa da empresa consegue acessar o mesmo prompt, aqueles padrões da empresa. Bem interessante também isso. E deve ajudar muito para os próximos tempos aí, tudo, tá? Uma outra funcionalidade que está nova aqui, tá? É que no Cowork aqui, a gente consegue já na versão 4.8, a mais recente. Lançou alguns dias atrás, já está disponível aqui, você consegue trabalhar no 4.8. Isso é uma grande evolução ali de sempre a Microsoft está à frente disso, desses modelos, e trabalhando no segundo nível, né? Opus e o da Cloud, e também ali que a gente tem o GPT 5.5 já está disponível também. Mas você pode selecionar o que você achar melhor, tá? Eu recomendo dois, o Thinking para trabalho, tá? Thinking Deeper e o Opus, tá? São os dois que eu recomendo, mas fique à vontade para experimentar o outro, quiser comentar que você está usando, qual que você está usando ali, é interessante estar comentando para a gente conversar um pouquinho ali, para ver, pegar essa estatística, qual que é melhor, tudo. Eu estou usando o Opus, mas não quer dizer que é o melhor, né? Então, assim, eu só vi que para mim funciona melhor, tá bom? Aqui não indica qual que é, mas aparentemente é o 4.8, tá? Outra coisa é que ele não tem os tokens. A gente tem ali no Opus, quando a gente está trabalhando no cloud, você tem quantidade de tokens, se acabou, você não consegue mais usar. Aqui não, ele vai gerenciar essa cota e vai começar a diminuir a memória e as funcionalidades antes que a cota estoure. Então ela acaba nunca estourando. Ela começa a diminuir as funcionalidades para continuar atendendo. Eu particularmente prefiro do que ter que parar de trabalhar porque ele não está mais funcionando. Tá? Então só gerencia um pouco isso para não dar um contexto tão grande que daí você não consegue, que pode estourar a cota e começar a ter respostas ruins. Então sempre fale, tá, mas qual documento que você quer ler? Qual parte do documento que tem que ler para trabalhar ali, para trazer uma resposta a tudo? Então, é um pouco disso, tá bom? Então era isso que eu tinha por hoje. Queria agradecer aí. E se tiver qualquer dúvida, coloca ali no comentário que a gente sempre responde. Obrigado e até a próxima.